É um motivo de muita alegria podermos estar reunidos na presença do Senhor para celebrar a Ele um culto de adoração, celebrar a Ele o louvor dos nossos lábios. A pessoa mais importante deste encontro chama-se Jesus de Nazaré. E é em nome dele que todos estamos aqui. Fico feliz em ver o pastor Natalino, sua esposa, uma bênção, pastor, escritor, um grande amigo. Tive o privilégio de vê-lo na congregação que pastoreei em Campo Largo. Ele foi ali ministrar a palavra de Deus, foi uma bênção. Muita alegria em ver ali a irmã Madalena, da CPAD, a irmã Cileia, com esse ministério bonito, os pastores que estão aqui à minha retaguarda, é uma bênção. Sandoval, grande amigo. Quero saudar aqueles que estão nos ouvindo pela Web TV, pelo YouTube, aqueles que estão nos ouvindo pela Rádio Marumbi, nosso querido pastor Mateus Jensen, e a todos que estão reservando, separando um momento para ouvir a santa palavra de Deus. Meus amados, eu estava ali sentado, ouvindo o pastor desta congregação, pastor Márcio, mostrando a sua preocupação em relação aos adolescentes, aos jovens, devido aos ataques, às pressões da vida e do diabo sobre a vida deles. Por que não dizer de todos nós, porque todos nós somos alvo desta guerra invisível, desta guerra espiritual. E o pastor Márcio ali orando e falando, me veio ao coração o desejo de mostrar para a mocidade o quanto é importante nós estarmos em adoração a Deus. Foi cantado agora um louvor de adoração ao Senhor. Isto fortalece a nossa alma. Jesus disse para a mulher samaritana, todo mundo conhece esta passagem na Bíblia, lá em João no capítulo 4, quando ela teve um encontro ali inesperado com Jesus, ele disse acerca dos adoradores. Ela pensava que se adorava a Deus em dois lugares, ou em Samaria ou em Jerusalém. E Jesus traz uma informação nova para ela, dizendo que a adoração mudou de endereço, mudou de lugar. Jesus disse: filha, não é mais aqui em Samaria, nem mais lá em Jerusalém, porque Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Isto quer dizer que, sendo Deus Espírito e a nossa adoração ser em Espírito, é ter uma consciência profunda da presença de Deus onde estivermos. Não apenas dentro das quatro paredes de um templo, de uma denominação, mas na rua, quando saímos, quando pegamos o ônibus, o automóvel, no trabalho, na faculdade, como foi falado aqui, na universidade. Se os jovens que estão aqui nos ouvindo, tanto aqui como no mundo, porque está sendo transmitida esta mensagem para o mundo inteiro, tiver esta consciência profunda da presença de Deus, ali verdadeiramente ele está em adoração ao Senhor, porque ele sabe que mesmo nas carteiras de uma universidade, dentro de um coletivo, dentro de um transporte, trabalhando, seja em qualquer lugar, ele sabe plenamente que a presença de Deus está ali com ele, e ele começa a adorar a Deus a si mesmo, onde ele estiver. Amém? Então, adorar a Deus é tudo para nós, que nós tenhamos esta consciência profunda. E Jesus disse mais ainda, você precisa ter esta consciência de que tudo está diante da presença de Deus. Nada escapa da presença do Senhor. E mais ainda, em verdade, ou seja, em tudo que nós fizermos, em tudo onde pusermos as nossas mãos e os pés, em tudo que falarmos, seja em verdade, seja para glorificar a Deus, seja para exaltar ao Senhor, seja para dizer: Senhor, estou fazendo isto ou aquilo por tua causa, porque assim me concedes que o faça. Amém? Muito importante isso para nós.
Meus amados, nós temos uma palavra de Deus nesta noite para os que estão aqui ouvindo a palavra do Senhor e ao redor deste planeta. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7. Eu não sei se o amado que está na tela, ali no som, no controle do texto da tela, tem aqui a Bíblia, a Nova Mensagem, a Mensagem em Linguagem Contemporânea. Se não tiver, pode colocar mesmo a revista, a João Ferreira de Almeida, a revista atualizada, não tem problema. Lucas capítulo 7, como é a Bíblia da maioria, eu vou ler aqui na João Ferreira de Almeida, revista atualizada. No capítulo 7, versículo 11 até o versículo 17. Palavra de Deus. Evangelho de São Lucas, capítulo 7, versículos 11 em diante. Ali está, muito bem, já está na tela, para todos nós acompanharmos a leitura. Em um dia, e aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Grave esta palavra, uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade de Naim, eis que levavam um defunto, uma outra multidão, um filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Versículo 13. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse para aquela pobre viúva: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, que para nós seria o caixão. E os que levavam aquele esquife pararam e disse uma palavra de ordem, de poder: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe, versículo 16. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. A igreja pode dizer amém? Este é um texto muito conhecido, bem pregado pelos pastores, pregadores, evangelistas, obreiros do Senhor. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é sempre nova, ela sempre traz uma mensagem para o nosso coração, por mais que tenha sido pregada milhares, centenas e milhares de vezes. Eu não tenho dúvida de que Deus terá misericórdia de nós nesta noite. E nós vamos ter mais uma palavra do Senhor que vai fortificar a nossa alma, vai rejuvenescer o nosso espírito e fortalecer-nos diante de tantas fraquezas pelas quais passamos na vida. O texto mostra duas multidões, uma vindo com Jesus. Jesus estava descendo de Cafarnaum até Naim. Momentos antes, Jesus tinha curado o servo de um capitão romano, quando aquele capitão pediu para os líderes ali religiosos irem até Jesus. Ele ficou sabendo que Jesus estava nas circunvizinhanças, ali em Cafarnaum, e disse: peça ao seu mestre que cure o meu criado, o meu servo. E Jesus, ouvindo o pedido dos seus servos, dirigiu-se à casa daquele capitão. E no caminho vieram outros funcionários daquele capitão, dizendo: não precisa mais o senhor ir lá, porque aquele homem disse que ele não é digno de ter o senhor na casa dele, ele se sente muito pequenininho.
Sabe, irmãos, a vitória dos humildes, a vitória dos quebrantados, daqueles que se humilham e reconhecem que não são nada. Por isso que Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Nós vivemos numa sociedade de gente arrogante, numa sociedade de gente soberba, que confia no seu ego, confia no seu eu, confia no seu poderio, nas suas forças, nas suas condições sociais ou políticas, sejam elas quais forem. Mas Jesus disse, felizes são os humildes de espírito. Os humildes de espírito são aqueles que sabem que não sabem de nada. São aqueles que sabem que não podem com nada. E são aqueles que sabem que não têm nada. Se você está classificado nesta condição, você é humilde de espírito. E é sobre este tipo de gente que Deus vai operar e que Deus vai fazer vencer sobre as agruras da vida. E aquele homem, ele disse, eu não sou digno do senhor chegar à minha casa. Era um capitão romano. Diga apenas uma palavra e ele ficará curado, mais ou menos assim, a gente entende pelo contexto. E diz a Bíblia que os criados chegaram para Jesus e disseram, mestre, não precise ir mais lá, o garoto já está curado. E Jesus disse, eu nunca vi tanta fé aqui em Israel. E Jesus caminha descendo ao sul de Cafarnaum até Naim distavam mais ou menos 18 quilômetros. E quando ele se aproxima da cidade de Naim, aquela multidão que vinha alegre, rejubilosa, cantando louvores ao Senhor, até pela cura do funcionário, do capitão, pela presença de Jesus, porque a presença de Jesus, ela promove alegria. A presença de Jesus, ela nos traz paz interior. Jesus, ele acalma o nosso espírito angustiado e atribulado e ansioso. Nós vivemos num mundo de gente ansiosa, num mundo de gente com medo do futuro, do amanhã. Mas quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, a alma se acalma. Vem um bálsamo de Deus sobre nós. E a alegria volta, aquele momento de dor e de tristeza passa a ser de alegria. E aquela multidão vinha cantando, vinha exaltando ao Senhor. Mas de repente, a multidão da alegria cruza-se com a multidão da dor. Diz o texto aqui em Lucas, no versículo 11, que não muito depois desse episódio, Jesus resolveu visitar a cidade chamada Naim, e seus discípulos estavam com ele, e uma multidão imensa o seguia. No versículo 12, quando se aproximava da cidade, viram que estavam passando um funeral. O funeral de um jovem que tinha uma vida toda pela frente, mas que a morte achou de tragá-lo, de colhê-lo. Diga-se de passagem que nós não temos a vida em nossas mãos. O pastor Ariovaldo Ramos, ele fala que uma frase que ficou na minha mente, e está na minha mente até hoje, ele sempre diz nas pregações dele, quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo. Nós planejamos, nós projetamos a nossa vida, nós sonhamos, faculdade, formatura, emprego, casamento, conquistas. Atinge o topo da montanha da vida. Sonhos sobre sonhos. Mas nos esquecemos de que nós não temos a nossa vida em nossas mãos. Porque tudo está sustentado pelo Senhor. A nossa respiração, a nossa vida, o sangue que corre pelas nossas artérias e veias, está nas mãos do Senhor Jesus. Então, quem não sabe quanto tempo tem, tem muito pouco tempo, porque a morte que colhe, que ceifa um homem de 90, 100 anos, uma mulher, colhe um jovem de 20 anos. E aquele jovem estava deitado, frio, inerte,
sendo carregado certamente por amigos, e uma mãe chorosa, obviamente, não é para menos, não é, coronel? Uma mãe aflita, era o ápice de uma aflição de um ser humano, porque além de ela ser viúva, que já era uma dor aguda, porque nenhuma mulher que ama verdadeiramente o seu marido quer perdê-lo, vai-se um pedaço da sua vida, e apesar daquela perda, ela perde agora o seu filho jovem. Perde o seu filho jovem na flor da idade. E aquela mulher agora ficaria à deriva dos outros, da bondade dos outros, da ajuda dos outros. Porque com a morte daquele garoto, daquele rapaz, morre o sonho, morre a esperança, morre a alegria, morre as expectativas da vida. E ela agora ficaria à mercê de quem pudesse ajudá-la. Lá está aquela mulher, chorando a sua dor, caminhando em direção às cavernas daquela região montanhosa para guardar o corpo do seu filho. Algo que fere a natureza da vida. Um pai e uma mãe enterrar um filho não é natural. Todos nós sabemos que, por força da natureza das coisas, o filho é quem enterra o pai. Mas o pai enterrar um filho, não. E ali aquela mulher caminhava, mas ela jamais pensaria, esperaria que estava vindo a multidão da alegria e da esperança, e que Jesus estava no meio daquela multidão. E a Bíblia diz que Jesus se encheu de compaixão. Versículo, se você estiver com sua Bíblia aberta ou na tela, não tanto faz. No versículo 13, aqui na Bíblia a mensagem diz assim: quando Jesus viu a pobre mãe, cheio ficou de compaixão. Ela não pediu nada. Jesus não exigiu fé nenhuma dela, inclusive. Mas a Bíblia diz que ele foi tomado por compaixão. E a palavra compaixão tem a mesma raiz grega de entranhas, de intestino. Ou seja, Jesus foi comovido até as mais profundas emoções da sua alma por aquela mulher. Ele foi tomado de compaixão. E esta era uma das características mais notáveis de Jesus. Ele se compadecia daqueles que estavam passando por uma dor. Parece que não é assim hoje. Cada um vivendo o seu mundo, cada um dentro do seu quadrado, cada um vivendo o seu pedaço, cada um vivendo os seus sonhos e expectativas, e o outro que está do meu lado não me interessa. A dor dele não é a minha. Mas Jesus aqui nos dá uma aula. Ele se aproxima da multidão e toca. Ninguém pediu nada para ele. Aquela mulher ia tão aflita. Ela não chegou a pedir nada. Mas Jesus foi movido de íntima compaixão. É o mesmo Jesus que está aqui esta noite e que se move de íntima compaixão, porque entrou neste templo aqui pensando que a sua história acabou e já morreu, que suas esperanças se esvaíram.
você está equivocado e equivocada, porque Jesus entrou aqui nesta noite. Aleluia! E onde Jesus está, aquilo que parecia estar perdido, é reavido, é reconquistado. Ele traz de volta tudo aquilo que perdemos, porque Ele é especialista em trazer alegria para quem está chorando. Aleluia! E Jesus, para o esquife, ele correu um grande risco, porque na lei de Moisés estava escrito que não se podia tocar em morto. Você pode colocar na tela, meu amado, Números, veja lá na sua Bíblia, meu irmão, Números, capítulo 19, versículo 11 e 16. Olha o risco que Jesus corria. Ele tocou o esquife, mas não podia. Tocar o esquife era uma atitude de risco. Mas ele disse, eu não me importo com isso. Estava lá na lei de Moisés, olha aí a tela. Números 19, 11. Aquele que tocar em algum morto ou cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Agora veja o versículo 16, que tem a mesma temática, diz assim: e todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Religião. A religião, ela proporciona esse cesseamento da graça. A religião, ela exalta, ela realça a forma, a formalidade, o formalismo. O não faça isso, não toque aqui, não faça aquilo. Mas Jesus não veio deixar uma religião. Ele veio deixar a revelação de Deus à humanidade. Jesus não veio trazer religião, veio trazer a revelação de Deus. Aliás, Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a própria visitação de Deus no mundo dos homens. Aleluia, glória a Deus. Jesus visitando os homens. E Ele não olhou para aquela lei lá. Porque agora a gente não segue a lei de Moisés, a gente segue a lei do Espírito. A lei de Moisés era para conter um povo insano, que não sabia o que estava a 5 metros do seu nariz. Por isso que precisava daquela lei, para conter aquele povo louco, maluco. Ou às vezes por questões de higiene. Mas Jesus toca o esquife. Ele não estava ali para ser mais um religioso neste planeta. Porque religião não muda a vida de ninguém. Religião não muda, não transforma. Mas Jesus Cristo muda e transforma. Jesus Cristo faz a sua vida virar às avessas. Ele faz uma mudança radical nas suas entranhas, que você passa a viver a vida com outra perspectiva, agora pensando como Deus pensa, vendo as coisas como Deus vê. A gente não se prende mais ao quadrado da religião, mas a gente se solta e se abre para as possibilidades do Espírito Santo na nossa vida. Dê lugar ao Espírito de Deus, que você vai ver as proezas de Deus na sua vida e na sua casa.
Esqueça títulos, homenagens, e se ponha no lugar de um servo quebrantado, que sabe que não sabe de nada, que não pode com nada e que não tem nada, mas serve a um Deus que pode tudo e que sabe de todas as coisas. Jesus muda a vida daqueles a quem a Ele se aproxima. Se Jesus fosse seguir a lei de Moisés, não tocaria o esquife. Se bem que nem precisava de tocar. Aleluia. Jesus está chegando. Jesus está chegando. Aquele que entrou aqui na multidão dos mortos, velando o seu jovem, velando a sua dor, velando a sua perda, sofrendo as dores da pressão do diabo e da vida. Jesus está chegando e Ele vai tocar nessa dor, Ele vai tocar nesta perda e a alegria vai estar de volta. Deixa o Espírito Santo descer aí no teu coração, porque quem entrou triste aqui, Jeová vai encher de alegria. Tá bom aqui, irmãos? Tá gostoso? Aleluia. Jesus vai se sentir mexido no intestino, nas entranhas dele, por sua causa. Você não tem nem força de pedir, não precisa, ele vai se aproximar de você. Você entrou sem forças, dizendo eu não consigo falar nada, a perda foi grande. Você é que pensa, Jesus está chegando. Dobra o teu joelho hoje e diz: Jesus, toca no meu esquife, porque eu já estou morto. Eu estou só a capa. Religião não muda ninguém. Não é, pastor Natalino? Não é, minha querida? Uma vez num culto, nada contra os títulos eclesiásticos, nada contra o estudo da teologia, isso é maravilhoso. Um certo cidadão foi apresentado como doutor em divindade e tal. Bacana isso aí, bacana. Aqui, fulano e tal. Oh. Rapaz, mete essa cara no pó aí que tu não é nada. Grande aqui é Jesus de Nazaré. Jesus é grande, maior do que você imagina. Baixa essa bola aí, bota esse nariz para baixo, aí tu vai ver a mão de Deus ser glorificada na tua história. Amém? Querem que eu pare aqui? Diga amém. Querem que eu pregue até meia-noite? Diga amém. Olha. Aleluia! Ei, Sandoval,
Vamos lá? Tu paga a pizza para mim depois. Sandoval é rico, tem muito dinheiro, vai pagar uma pizza pro pregador. Meus irmãos, Jesus tocou o esquife. Aquela multidão chorosa. Jesus para, olha para a mulher, com aquele gesto meigo. Ele sentiu a dor daquela viúva, daquela mãe sem um filho, que era a única razão de subsistência que ela possuía. Sabe, irmãos, às vezes a perda nos pega na contramão da vida. E quando parece que estamos voando alto, de repente, tudo vai por terra. Mas Jesus se compadece de pessoas assim. E Ele olha para ela, porque Ele consegue enxergar quem está passando por uma dor. E a sua dor é também a dor dele. Então chega à tua casa hoje. Põe teu joelho no chão e chora diante dele. E conta a tua dor para ele. Que ele vai chorar junto contigo. Porque ele sente compaixão pelos desvalidos. Jesus é o grande restaurador da vida e da alegria. Tudo aquilo que nós sofremos na família, na vida profissional, emocional, Jesus também sofre junto conosco. Porque uma das maiores características do Mestre é colocar você nas entranhas dele. E ele sente a sua dor. E Jesus para o cortejo. Olha para a mãe. Olha para o jovem. E libera uma palavra de poder. Só precisa de uma palavra de poder. E tudo estará resolvido. Eu profetizo nesta noite, para aqueles que estão aqui me ouvindo no Templo das Assembleias de Deus em Curitiba, Paraná. Para aqueles que estão me ouvindo pela Web TV, pela Rádio Marumbi, seja por qualquer meio de comunicação, eu profetizo como um pregador do Evangelho de Jesus nesta noite. Que Jesus vai liberar uma palavra de poder. E o Satanás que está atrapalhando a tua casa e a tua vida vai bater em retirada. Porque ele vai liberar uma palavra de poder. Levante-se deste esquife e volte a viver. Ele vai liberar uma palavra e o inferno vai se sentir abalado e os demônios vão bater em retirada e a alegria vai voltar para a sua casa ainda hoje, porque o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Aleluia! Você serve a um Jesus que acolhe os desacolhidos. Você serve a este Jesus que abraça
os inabraçáveis. Não é, pastor Natal? Eu tenho nojo de abraçar alguém, ou talvez alguém aqui. Você não! Você não! Não veste a mesma marca que eu! Não frequenta o rol das minhas amizades! Você está fora! Jesus, o autor da vida, aquele que criou os céus e o cosmos, que andou sobre as águas, ele abraça os inabraçáveis. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Não é isso, pastor Márcio? É isso mesmo. Está boa a palavra. Glória a Jesus. Está boa, pastor Leão. A moçada está gostando da palavra? Estão se alimentando. Os músicos estão entendendo. Jesus, Ele é capaz de parar a multidão que vem cantando e glorificando, em respeito à multidão que vem com dor e lágrimas. A gente precisa fazer isso, Madalena. Tem gente que quer rir o tempo todo, só ri o tempo todo. Você tem que respeitar a dor do outro. Estamos na era dos pastores stand-up. Estamos na era de pastores e pregadores, animadores de auditórios. Precisamos de pastores de almas, que falem a palavra que vem direta do céu e vá ao encontro das suas necessidades. Parece que o povo agora só quer sorriso. Como diz o velho ditado, o povo gosta mesmo é de pão e circo. Mas aqui não tem circo. Aqui tem o pão da vida, Jesus Cristo de Nazaré. Aqui tem vida, aqui tem o Espírito Santo que vai restaurar essa história que você acha que está falida. Ele vai tocar nessa história e tudo vai voltar ao que era antes. E ele, para a multidão dele, ele respeitou a dor daquela mulher. O Alcides caminha no seu cancioneiro popular, diz a seguinte frase: tire o seu sorriso do caminho, porque eu preciso passar com a minha dor. Chegue-se, aproxime-se de alguém, abrace, dê uma palavra de vida a quem só está naquele paviozinho que se apaga. Seja esse instrumento de Deus para restaurar aqueles que precisam de uma palavra de ânimo e de esperança. Vivemos num momento, num mundo, num planeta mecanicista, onde produzir é a palavra de ordem, inclusive dentro das igrejas. Não é verdade, pastores? Mas nós precisamos ser instrumentos de Deus para quem está precisando de uma palavra de vida. Eu vou encerrar esta mensagem. Mas se eu fosse dar um tema para esta pregação, que eu acho que eu não dei no começo, falha do pregador, seria Jesus Cristo, o restaurador da vida e da alegria. A humanidade está marcada pela cegueira. Cegueira esta tão profunda que não consegue enxergar o seu próximo. Porque está todo mundo competindo com todo mundo.
Porque todo mundo é uma ameaça para todo mundo. Mas quem tem um verdadeiro encontro com Jesus, tudo isso cai por terra e você passa a sentir a dor do outro. Amém? Jesus, mostrando a sua misericórdia, a sua compaixão, para uma mulher que, para ela tudo estava acabado, estava nos finalmente de um ritual de adeus. Chega Jesus e inverte aquela história, e ali passa a ser agora o ritual da alegria, o ritual do gozo, o ritual da esperança, da vida, do sustento, porque diz a Bíblia, neste texto de Lucas, no versículo 16, que diz assim: mas não podia, a multidão não podia conter a explosão de alegria depois que viu o rapaz voltar da situação de morto. Jesus trouxe de volta aquilo que não voltaria mais. Há um texto em Romanos que me veio à mente agora, me ajudem, acho que é 4:16 ou é 4:11, que diz que ele traz de volta aquilo que nem existia. Ele faz existir aquilo que não existia. É Romanos 4:11, 4:19 ou 18. Alguém me ajude? Me vê este texto agora, que ele é aquele que traz de volta, é aquele que faz existir aquilo que nem existia antes. Quando ele fala ali de Abraão, alguém achou, por gentileza? Oh, Senhor. Hã? Ah, que pena. Oi, pastor, 4 de Romanos, achou? 4:17. Uma jovem leia, um adolescente, um jovem, por gentileza. Leia em voz alta, você que achou? Gabi, vamos lá. Não existem como se existissem. 4:17 de Romanos. Obrigado, Gabi. Põe na tela, por favor, que eu vou terminar. Olha o Deus que você serve. Como está escrito. Deus falando para Abraão: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Abraão cria no Deus que vivifica os mortos. Ele cria no Deus que chama as coisas que não existem como se já existissem. Meu irmão, se aquela vitória que você precisa nem existe ainda, Deus vai fazer existir, Ele vai trazer a existência. É a palavra de Deus nesta noite sendo proclamada. Deus vai trazer a existência, mesmo aquilo que jamais pensou em existir, porque Ele é o Deus todo-poderoso e soberano nesta noite, nas nossas vidas. Fique em pé, igreja do Senhor Jesus. Creia. Eu posso orar, pastor? O senhor me autoriza? Creia. Creia. Creia que quem entrou nesta noite aqui chorando os seus mortos, chorando as suas perdas, sentindo-se impotente diante de um problema contra o qual você não consegue mais lutar, Jesus está chegando. Jesus está chegando e vai tocar nessa dor. Se é um casamento que está indo à bancarrota,
E você, moça, rapaz, não vê mais esperanças de isto se contornar. Se é uma perda na empresa, no trabalho ou familiar, creia nesta mensagem desta noite, que Jesus está chegando, está vindo de Cafarnaum e vai chegar em Naim. E você que vem trazendo a sua perda, o texto diz que ele devolveu o jovem para sua mãe. Ele não pertencia mais a ela, porque pertencia ao mundo dos mortos. Mas Jesus vai entregar em suas mãos de volta aquilo que você perdeu. Diz um louvor que fala assim: não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre tuas asas te acolherá, Deus velará por ti, lá. Deus cuidará. Eu quero fazer uma oração por você que entrou nesta noite sem esperanças e que se sente impotente diante de um grande problema. Vem aqui, eu quero orar por sua vida. O pregador quer orar por você. Tem alguém nesta noite? Eu queria orar por sua vida. Você que pensa que tudo acabou, nos desalentos, nas provações, Deus velará. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará. Por ti. Jesus vai tocar neste esquife. A história não acabou. A história não morreu, não. Jesus está chegando e vai tocar nesta perda, neste esquife. A tua dor acaba de entrar nas entranhas de Jesus. E Ele vai sentir a tua dor como se fosse a dele. Curve sua cabeça. Pai Santo, a tua palavra foi proclamada. Tu és o Deus que abraça os desprezados. Tu és o Deus que abraça os desvalidos, os esquecidos. Tu és o Deus que dá uma palavra de ódio, o inferno recua. Entra no lar desta mulher, deste homem. Age neste casamento. Age nesta empresa. Age nesta vida, Senhor.
que segue o seu cortejo fúnebre da vida e restaura agora a alegria, a vida, e torna a dar de volta aquilo que foi perdido, Senhor, pelo poder da Tua palavra, pela ação do Teu Espírito Santo. Assim eu profetizo, no nome santo de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. A igreja diz... Você pode dar um abraço no seu irmão, uma palavra para ele, profética? No teu viver, no teu sofrer, seu olhar te acompanhará. Deus velará por ti. Sinta-se abraçado por Jesus. Você pode glorificar a Deus pelo um amor tão grande. Tua casa não será destruída.